Olá, alunos e alunas, tudo bem? Professor André Eduardo, ministrando a disciplina de Química mais uma vez. Pessoal, hoje assunto novo, vamos começar a conversar sobre introduções, sobre funções inorgânicas e a primeira delas, os ácidos. Essa aula em específico nós vamos dividir elas da seguinte forma: uma breve introdução às funções inorgânicas, passar ali pela teoria ácido e base de Arrhenius, conversar também sobre a teoria protônica de Bronsted e Lowry e, por fim, arrematar essa aula com a teoria eletrônica de Lewis, certo? Bom, função inorgânica. Até essa altura você já deve ter visto alguma coisa de função orgânica. O que difere compostos orgânicos de compostos inorgânicos? Pessoal, funções inorgânicas, compostos inorgânicos, por si só, eles possuem uma origem mineral. Normalmente eles são formados por dois ou mais elementos químicos com propriedades semelhantes e, além disso, uma diferença primordial, digamos assim, que ao contrário das funções orgânicas, as funções inorgânicas não possuem o elemento carbono como o principal elemento da sua fórmula, certo? Existem algumas funções inorgânicas que são formadas por carbono, nós vamos até estudar algumas delas, porém, o carbono aqui ele não é o principal elemento do componente, da substância, ao contrário das funções orgânicas. Nas funções inorgânicas, nós podemos dividir essas funções em 4 grupos, certo? Vamos olhar aqui, ó. Nós temos as funções de os ácidos, que podemos dizer assim, nesse primeiro momento, que são compostos que se ionizam em meio aquoso, liberando H+, liberando prótons, beleza? Nós temos as bases, que também nesse primeiro momento, vamos falar que são compostos que se dissociam em meio aquoso, liberando os íons hidroxila ou oxidrila, ou OH-, certo? Outras funções inorgânicas, os sais, que, segundo a definição, em meio aquoso, eles liberam pelo menos um cátion diferente de H+, ou do próton, e um ânion diferente da hidroxila, do OH-. E, por fim, nós vamos ter os óxidos. Óxidos, por sua vez, que são compostos binários, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Beleza? Visto esse breve resumo, em que são as funções inorgânicas, vamos conversar agora um pouco, de forma mais aprofundada, sobre ácidos e as teorias que englobam também bases. A primeira teoria ácido e base que nós temos, pessoal, é aqui, ó, teoria ácidos e bases de Arrhenius. E o que esse pesquisador fala pra gente? Ele fala o seguinte, ó, ácidos, olha aqui, vamos lá, acompanha comigo, são compostos covalentes que reagem com água formando soluções que apresentam como único cátion o íon hidrônio, H3O+, ou o íon hidrogênio. Vamos focar aqui nessa imagem aqui. Olha aqui nessa imagem onde nós temos aqui, ó, o HCl, que em meio aquoso, ele acaba ali, ó, gerando o H+, o íon prótico, o íon H+, e o ânion cloreto. HCl, ele gerando o íon hidrogênio. Ou a segunda equação, a segunda reação química ali, ó, HCl mais água, formando o íon hidrônio, H3O+, mais o ânion de cloro, certo? O ânion cloreto, beleza? Então, toda vez que você vê ácido e base de Arrhenius, para Arrhenius, ácidos são compostos covalentes que, em meio aquoso, vão gerar um íon H+, ou o íon hidrônio, H3O+, beleza? E quais são as bases de Arrhenius, pessoal? São compostos capazes de se dissociar em água, liberando íons, nos quais o ânion gerado é sempre o hidróxido, o OH-. Viu como que é parecido essa definição com aquela breve introdução que eu dei com vocês ali em funções inorgânicas? Então, essa foi a primeira teoria ácido de base que foi apresentada pra gente. Olha aqui, ó,
nas bases que eu acabei de conversar com vocês? Nós temos ali o hidróxido de sódio, que em solução aquosa se dissocia no cátion de sódio e o íon hidroxila, o H-. Olha ali o hidróxido de cálcio, pessoal. O íon, o cátion bivalente de cálcio e 2 íons hidroxilas, 2 ânions de hidróxido, pessoal. Beleza? Então, triácido de base de Arrhenius, você sempre tem que ter em mente que ela vai estar acontecendo em solução aquosa, liberando íons íons H+, no caso dos ácidos, e íons OH- no caso das bases. Por isso, pessoal, dado a esse conceito, existem as próprias limitações dessa teoria, que eu vou trazer para vocês aqui, ó. A forma como esse conceito está elaborado faz com que, dentro da ideia de ácido de base, nós temos algumas limitações. Entre elas, que ela é restrita a soluções aquosas. Então, toda a teoria ácido de base, todo o ácido de base de Arrhenius, ele só vai acontecer em solução aquosa. Esse conceito vai conseguir englobar isso, certo? Porque o ácido ou a base, eles têm que estar reagindo com a água, eles têm que estar em solução aquosa para que ocorra essa formação do íon H+, ou, no caso da base, do íon OH-. Beleza? Segundo ponto, a água não é o único solvente para ácidos e bases. Então, já que a água não é o único solvente, essa teoria não ia englobar tão bem as outros ácidos e outras bases que são solventes em outros, são solúveis em outros solventes, certo? E por fim, ali, ó, essa teoria de Arrhenius, ela não nos permite prever o caráter ácido das espécies que não apresentam íon hidrogênio, ou o caráter básico de espécies que não têm o íon hidroxila. Então essas são as 3 principais limitações dessa teoria, fazendo com que uma próxima fosse a busca por uma próxima que englobasse um pouco mais. Sendo isso, nós temos essa teoria aqui, ó, a teoria protônica de Bronsted e Lowry. O que eles dizem? Que agora os ácidos, eles são espécies químicas, íons ou moléculas que doam H+. Olha como que mudou. Para Arrhenius, libera H+ no meio. Para Bronsted e Lowry, ácidos são espécies químicas, íons, independentes, moléculas que doam H+. Eles doam H+. Eles têm um H+, eu acabo doando esse H+, formando uma base, que nós já vamos debater sobre isso. E as bases? As bases são espécies químicas, íons ou moléculas que recebem esse H+, pessoal. Beleza? Esse íon de hidrogênio. Olha aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui da nossa figura que está bem legal. Nós temos ali, ó, HCl e o íon cloreto, o ânion de cloreto. HCl é o ácido. Ele doa seu H+ para base da reação, que no caso dessa reação é HCl mais H2O, gerando o íon hidrônio e Cl-. O ácido, ele doa o H+, certo? Gerando o ânion cloreto. A base ali, que no caso, nessa reação, a base, que é a água, recebe esse íon hidrogênio, se tornando H3O+. Então, se eu estou doando o meu hidrogênio, eu sou o ácido na teoria de Bronsted e Lowry. Se eu estou recebendo um hidrogênio, eu sou a base. Pessoal, muito importante. Olha aqui, ó. Nós temos HCl e Cl-. Está escrito ácido e base. Pessoal, por quê? Porque nós temos um equilíbrio químico aqui. Olha aqui, ó. Essa reação está representada por essas duplas flechas. Flechas em direções opostas. É uma reação em equilíbrio químico. Ou seja, essa reação pode acontecer tanto de um lado quanto para o outro. Beleza? Em Bronsted e Lowry, pessoal, muito importante. Todo o ácido gera uma base e toda a base se torna um ácido. Esse parzinho tem um nome também. É ácido com a sua base conjugada
a base com o seu ácido conjugado. Pares conjugados, pessoal. Todo ácido forte gera uma base fraca. Toda base forte gera o seu ácido conjugado, vai ser fraco. Então é inversamente proporcional. Um ácido forte vai gerar uma base conjugada fraca. Uma base forte gera um ácido conjugado fraco. Beleza? Porém, pessoal, essa teoria, por mais que fosse bem mais abrangente, ela também tem limitações. No caso dessa teoria em específico, a limitação dela é a seguinte, ó, necessidade do hidrogênio, porque essa teoria é toda englobada em volta do próton, do H+. Então, se você tem uma substância, um ácido, que não tem hidrogênio, como que você classifica isso? Certo? Como que você doa algo que você não tem? Então, essa teoria não engloba ácidos que não contêm hidrogênio. Então, faltou esse detalhe. Por fim, vem então a teoria eletrônica de Lewis, que ela vem para suprir esse detalhe. Da qual, o que Lewis fala, pessoal? Ele fala que nós temos ácidos e bases. Os ácidos é toda espécie química capaz de receber um par de elétrons em uma ligação covalente ou coordenada, ligação dativa, também conhecida, certo? Então, um ácido de Lewis é todo componente que ele recebe um par de elétrons, formando uma ligação covalente ou coordenada. A base de Lewis, a base é toda espécie química capaz de ceder esse par de elétrons, pessoal, para formar essa ligação, certo? Olha aqui no nosso exemplo, nós temos o ácido de Lewis, qual temos ali o BF3. BF3, ele é o ácido de Lewis. Por quê? Porque olha a base de Lewis lá, a amônia, NH3, ela tem um par de elétrons. Ele pega aqui, ó, vou até desenhar para vocês aqui, ó. 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 Ele tem esse par de elétrons aqui, ó. Vou desenhar em outra cor aqui, ó. Esse par de elétrons, ele faz uma ligação com o boro de tal maneira que forma uma ligação covalente. Então, caracterizando um ácido, uma base de Lewis. Certo? Pessoal, visto essas três teorias, vamos debater agora em cima de alguns exercícios para verificar se vocês conseguiram fixar bem tudo isso, certo? Vamos combinar o seguinte, toda vez que eu mostrar um exercício para vocês, eu quero que vocês pausem o vídeo, tentem resolver e depois voltem para corrigir esse exercício de maneira simultânea, beleza? Bom, primeiro exercício aqui, ó. O vinagre é um dos temperos mais utilizados na cozinha para dar sabor azedo aos alimentos, como saladas e maioneses, e tem como princípio o ácido acético, de forma estrutural apresentada a seguir. Temos ali, ó, a forma estrutural do ácido acético, ou ácido etanóico. Nesse caso aqui, pessoal, ele é um ácido orgânico, certo? Ele foge um pouquinho da questão das funções orgânicas, é completamente diferente, mas aqui é um ácido, continua sendo um ácido, mas é um ácido orgânico. Então, analisando a sua estrutura, explique segundo a teoria de Arrhenius, por que esse composto tem sabor azedo e circule o hidrogênio ionizável dele. Pessoal, vamos pegar e desenhar aqui essa estrutura. Aqui, ó. Opa! Carbono com carbono, dupla O, ó. H, 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 H. Beleza? Pessoal, segundo Arrhenius, vamos lembrar lá, o que é a teoria de Arrhenius? Arrhenius é a primeira que a gente discutiu lá. Ela fala o quê? Que todo ácido ele é caracterizado por solução aquosa liberar um íon H+, ou gerar o íon hidrônio, H3O+, e toda a base ela é caracterizada por liberar ao meio o íon hidroxila, OH-. Vista a estrutura aqui do ácido acético ou ácido etanóico. Por que
Segundo a teoria de Arrhenius, esse composto possui um sabor azedo. Por quê, pessoal? Ele é um ácido. E como você sabe disso? Porque ele vai liberar um hidrogênio para o meio. Qual? Qual hidrogênio é ionizável? O hidrogênio 1, o 2, o 3 ou o 4? O hidrogênio 4, pessoal. Por quê? Circula lá. Por quê? Porque o hidrogênio 4 está ligado ao oxigênio, que é um átomo muito eletronegativo. Então é muito mais fácil a molécula ionizar esse hidrogênio que qualquer outro desses 3 hidrogênios aqui que estão ligados a carbonos. Certo? Então, resposta de exercício, ele que possui um sabor ácido, azedo, porque ele é um ácido. E segundo a Arrhenius, ácidos são aqueles que liberam em solução aquosa íons de hidrogênio para o meio. De tal maneira aqui, ó, pessoal, que o hidrogênio ionizável nesse caso é um H ligado ao hidrogênio ligado ao oxigênio. Beleza? Segundo exercício aqui, ó. PUC-Rio. Na explosão da pólvora são liberados íons carbonatos que reagem com a umidade do ar, produzindo íons que podem causar a corrosão do cano das armas de fogo. Segunda reação. Aí temos ali, ó, o CO3 2- mais água com HCO3- com o íon hidroxila, certo? Identifica os pares conjugados ácido e base segundo a teoria de Bronsted e Lowry, pessoal. Então nós temos a reação, certo? Qual que é o primeiro par e ácido conjugado? Nós temos aqui, ó, HCO3-, que é o ácido, gerando CO3H2-. Então, ó, o primeiro par ácido de base nós temos, ó, H3CO3- e CO3 2-. O hidrogênio, lembra lá, ácido, aquele que doa o seu hidrogênio, doa H+, então formando uma base conjugada. No caso ali, agora do outro par conjugado, OH-, H2O. A base é aquela que recebe o hidrogênio formando o ácido conjugado. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, nós temos o ácido e a sua base conjugada. Nós temos a base e o seu ácido conjugado. Beleza? Por fim, um último exercício aqui, ó, pessoal, falando. A amônia NH3 é uma das substâncias mais utilizadas pelo homem, pois serve de matéria-prima para diferentes produtos, desses explosivos até fertilizantes. Na presença de água, ela captura o hidrogênio segundo a equação representada a seguir, produzindo o amônio, NH4+, muito utilizado em limpeza pesada. Sabendo que esse composto é produzido pelo nitrogênio, grupo funcional 15, ligado ao hidrogênio, que é ali, ó, número atômico 1, monte sua fórmula eletrônica e explique segundo a teoria de Lewis porque eles e seus derivados apresentam um caráter básico. Pessoal, amônia formada por nitrogênio, NH3. Então vamos lá. Amônia, fórmula NH3. Tá pedindo para verificar por que a amônia possui um caráter básico. Vamos desenhar a estrutura dela. A gente viu ali na aula. Então, segundo exercício, ele fala que o nitrogênio está no grupo 15. Você sabe que elementos que estão no grupo 15 da tabela periódica possuem quantos elétrons na camada de valência? 5. Então lá, pessoal, ó lá. Coloca lá o símbolo da amônia, do nitrogênio. E os seus elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogênio, número atômico 1. Quantos elétrons na valência? 1 também. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, ó, formou ligação, formou ligação, formou ligação. O que sobrou aqui? Um par de elétrons livres.
Segundo Lewis, uma substância que tem um par de elétrons livres, que doa um par de elétrons para formar uma ligação covalente. No caso aqui, para formar uma ligação covalente, que vai formar aqui, ó, gerar o NH4+. Ou seja, vai formar uma ligação covalente com outro hidrogênio. É caracterizado como o quê? Uma base. Então toda a base de Lewis é aquela que fornece um par de elétrons para formar uma ligação covalente ou dativa, ou coordenada. Certo? Pessoal, era isso que eu tinha para esse primeiro momento, para essa primeira aula. Aguardo vocês numa próxima aula. Até!